Graças a Deus. Abre a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 5. Capítulo 2, 5. Apocalipse, capítulo 2, verso 5, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Estamos com o final de semana aí recheado, né? Hoje o culto retrô, amanhã um casamento de Thalita e de Júnior, domingo nós estaremos aqui. Apocalipse capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, porque é pela tua graça, ó Deus, que um dia nos alcançou, que nós estamos aqui nessa noite. Se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o sacrifício de Jesus, não haveria culto retrô, não haveria louvores, não haveria oração, não haveria igreja. Mas aleluia, o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus foi imolado na cruz. Ah, Senhor, aquela cruz de madeira tão pesada, por dentro, por fora madeira, mas por dentro estavam os nossos pecados. E ó Deus, e pelo sacrifício do Cordeiro e sua ressurreição, nós estamos aqui nessa noite, aleluia. E eu quero te louvar pela MCM, quero louvar pela sociedade de homens que juntos se prepararam para esse culto. Agradecer, ó Deus, pelo teu servo Marcos, o Tony, te louvar pela vida do teu servo Davi, pela vida do teu servo Mateus, de todos os que louvaram, que se prepararam para dar ao Senhor esse culto, para glorificar o teu nome. Ó Deus, agora abrimos os nossos corações e queremos que no nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, o Senhor fale e manifeste a tua vontade a cada um de nós. Amém. Muito bem. Amados, Apocalipse capítulo 2, verso 5, começa, é o capítulo que começa uma série de cartas que o Senhor Jesus vai mandar para as 7 igrejas da Ásia. Começa com a igreja de Éfeso. E se você olhar bem, no versículo 1, ele vai descrever, na verdade, todos os preâmbulos, todo o começo das cartas, ele começa dizendo quem ele é. Ele começa afirmando quem é aquele que está mandando a carta. Ele começa dizendo quem é aquele que está para onde a carta está indo, né? Então ele começa dizendo que é o anjo da igreja em Éfeso, e depois então ele começa a dizer quem é que está mandando a carta, e ele diz no verso 1: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, obrigado Marcos, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, não é? Na verdade, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que é aquele que anda no meio da sua igreja. Ele sabe o que é que está acontecendo nas nossas vidas, ele sabe o que é que está acontecendo no meio da igreja. Quando ele diz assim, ele anda, ele conserva na mão as 7 estrelas, capítulo 1, verso 20, você vai ver a descrição, a explicação do que são os 7 candeeiros e as 7 estrelas. Verso 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são quem? São as 7 igrejas. Então ele está dizendo, ele conserva na mão direita os anjos das 7 igrejas, que alguns estudiosos dizem que são os pastores, não é? E ele anda no meio dos 7 candeeiros, os 7 candeeiros que são a igreja de Jesus. E aí ele começa no versículo 2 dizendo, o verbo que ele usa é, qual é o verbo que ele começa dizendo? Conheço. Na verdade ele está dizendo que conhece não apenas porque ouviu falar,
lugar, mas ele está dizendo que conhece porque ele anda no nosso meio. Na verdade, Deus conhece cada uma, Jesus conhece cada uma das nossas vidas, irmãos. O Senhor Jesus sabe quem nós somos, não apenas o que mostramos, mas o que somos por dentro. O Senhor sabe o que nós somos na nossa intimidade. O Senhor sabe a alegria que temos ou não temos. O Senhor sabe as tristezas que nós possuímos. O Senhor sabe as dores que nós temos, que nós sofremos. Não há nada que Ele não saiba. Ele sabe o caminho que nós temos andado, se é um caminho de obediência ou se é um caminho de desobediência. Ele conhece tudo, Ele sabe a nossa perseverança, Ele sabe as nossas obras aqui, Ele sabe o nosso labor, Ele sabe que, como a igreja de Éfeso aqui, que não pode suportar homens maus. Verso 3, que tens perseverança. Mas então, amados, quando chega no versículo 4, ele diz assim: eu tenho porém contra ti uma coisa. Tu tens obras, tu tens perseverança, tu tens uma doutrina correta, mas tem algo que não está correto, tem algo que está faltando. E esse algo que está faltando está no versículo justamente 4. E ele diz: eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí no verso 5 ele começa o caminho da restauração. A partir do verso 5 ele começa a traçar um caminho para restaurar aquela igreja. Ele começa a traçar um caminho, irmãos, para mostrar o caminho de volta ao primeiro amor. Presta atenção que você está me ouvindo agora. Atenta ao que eu vou dizer, porque esse é o começo daquilo que eu quero falar para vocês nessa noite. Hoje nós falamos de hinos antigos. Culto retrô é a ideia de hinos antigos, não é? O fato, presta atenção, o fato é que muitos de nós não temos mais o ardor, não temos mais a chama, não temos mais o fogo, não temos mais o compromisso, não temos mais aquela paixão que nós tínhamos quando nós nos convertemos. Nós não temos mais e não somos mais aquilo que nós éramos lá quando nos convertemos há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. Nós terminamos nos acostumando à religiosidade. Nós terminamos nos acostumando, aí Tony, não é? À religiosidade. Nós costumamos nos acostumando a vir, a cantar, a adorar, a essas coisas, mas terminamos nos tornando religiosos. E aí, amados, o Senhor Jesus vai traçar aqui um caminho para nos restaurar. Porque presta atenção, pastor, presta atenção para você entender. Presta atenção para você entender uma coisa. A frieza, a mornidão, a falta de paixão, a falta de compromisso, o Senhor Jesus compara a uma queda. Não é porque passou o tempo e as coisas foram, eu fui me acostumando tão somente. É porque no decorrer da minha história, no decorrer da minha vida, no decorrer da minha caminhada cristã, no decorrer do meu combate, no decorrer da minha luta, no decorrer da minha vida mesmo, cristã, houve um momento em que eu agi de uma maneira, que eu me comportei de uma maneira que desagradou a Deus. No dizer de Jesus, houve uma queda. Você entende? Eu estava subindo e então eu desci. Esse desnível, esse desacelerar, essa queda é algo pecaminoso. É algo que o Senhor chama a atenção, e é algo tão sério que no versículo 5 ele está dizendo que se a igreja não se arrepender, ele move o seu candeeiro do seu lugar. Quer dizer, ele entra com juízo.
Irmãos, Deus só entra com juízo onde há pecado. Deus só entra com juízo onde há atitudes pecaminosas. Presta atenção. E aí, o processo de restauração inicia quando eu atualizo o meu passado. Quer dizer, quando eu trago o meu passado para o meu presente. A palavra é: lembra-te de onde? Olha, lembra-te, traz à memória aquela situação, aquele momento, aquela atitude, aquele gesto, aquilo que você fez e que levou você a desanimar. É essa a ideia. Porque, presta atenção, eu falei isso domingo e eu vou repetir. A Bíblia diz que nós, antes de conhecermos Jesus, nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a morte entrou na nossa vida. Morte significa separação. A separação de Deus entrou na nossa vida porque nós levávamos uma vida de desobediência, fazendo o que nós achávamos e fazendo o que nós queríamos. Então Deus estava lá e eu estava de costas para Ele, fazendo o que eu achava que devia fazer. Essa é a ideia. Esse é o pensamento. Mas aí o Senhor Jesus chega na minha vida, e o Senhor Jesus vem para a minha vida para me levar de volta para o Pai. E para Ele me levar de volta para o Pai, o pecado que nos separa, que nos afasta de Deus, precisa ser tirado. Porque na verdade a ideia é de que eu volto a ter um relacionamento, o relacionamento inicial. Quer dizer, o propósito que Deus tinha para a minha vida lá no começo, o propósito que Deus tinha para Adão lá no começo, de ter uma vida de intimidade, de ter uma vida de relacionamento, esse propósito precisa se cumprir novamente. Então como é que ele se cumpre? Ele se cumpre quando o Senhor Jesus vem, toma sobre si os meus pecados e encrava os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então lá na cruz do Calvário acontecem algumas verdades. Então uma das verdades é que ali foi crucificado o Senhor Jesus, mas nós estávamos morrendo ali. A morte de Cristo se torna a nossa morte. Nós morremos para os nossos pecados. Nós morremos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Essa é a coisa. A Bíblia diz também que lá na cruz foram os principados e as potestades foram despojadas. O que é? Foi tirado o poder dele sobre a nossa vida. Então veja, foi tirado o pecado, foram tirados os nossos pecados, aquilo que nos afastava de Deus foi tirado. Agora eu posso me voltar para Deus e começar uma caminhada de intimidade. Eu agora me volto para Deus e começo a andar com Ele. Presta atenção para você entender aonde eu quero chegar. Agora eu me volto para Ele e começo a andar com Ele em intimidade, certo? Nessa caminhada de intimidade, nessa caminhada que Paulo chama de carreira cristã, Paulo chama de bom combate, nessa caminhada vão surgir muitas situações para que eu, de novo, eu comece a agir por mim mesmo, pela minha própria vontade, ao invés da vontade de Deus. Toda vez que eu ajo por mim mesmo, pela minha vontade, ao invés da vontade de Deus, isso é pecado. E aí isso gera um afastamento de Deus. Porque eu deixo, a Bíblia diz assim: aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. E se alguém guarda a minha palavra, eu virei a ele. Então o que é que acontece? Presta atenção para você entender. Quando nós fazemos coisas de errado, quando nós tomamos atitudes que são de acordo com o que a gente acha, para nós pode se considerar algo pequeno, mas para Deus, aquele pecado, aquela atitude é tão séria como qualquer outra. E se isso não for tratado, eu vou me afastando do caminho do Senhor. Se isso não for tratado, eu começo a esfriar e me afastar de Deus. Olha como é sério. Pastor, um pecado pode fazer isso? Pode. Um perdão que você não deu a quem precisava você perdoar, esse pecado se torna uma trava, um impedimento para você fazer o que Deus quer. E afasta você do Pai. E esfria o seu coração. E deixa você morno.
e afasta você do caminho. E é comparável a uma queda. Por que é uma queda? Porque você vinha e aí você, Jesus está dizendo, olha, lembra-te de onde você caiu. Então eu preciso me lembrar o que é que me levou a cair. E eu preciso me lembrar do meu estado anterior. E eu preciso comparar o meu estado anterior com o estado hoje atual. Nós precisamos nos avaliar, irmãos. Eu venho para a igreja, eu tenho o mesmo prazer que eu tinha quando eu me converti. Eu sou levado porque eu tenho amor a esse Deus. Domingo nós cantamos o hino, domingo que vem nós vamos cantar de novo. A Ana Paula gostou tanto, disse, pastor, bote de novo o hino. A gente vai colocar o hino. O hino diz, eu estou aqui não por obrigação, eu estou aqui não por religião, eu não estou aqui só para cantar uma canção, eu estou aqui porque eu amo a Deus. Você entende? Eu preciso pensar, o Rinaldo que existe hoje, ele tem o mesmo amor daquele Rinaldo que tinha lá atrás, aquele tempo lá atrás. Ele tem o mesmo prazer na palavra de Deus. Nosso irmão Tony falou aqui, Salmo 1, aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Eu tenho o mesmo prazer, Tony tem o mesmo prazer, Hélio tem o mesmo prazer de quando se converteu para vir para a casa do Senhor. Ou porque a gente vem amarrado, a gente vem empurrado. Ele está dizendo, lembra-te de onde caíste. Quer dizer, lembra-te de onde caíste. Eu não devo me lembrar apenas da atitude que eu tomei, mas eu preciso me lembrar do meu estado anterior. Aí eu atualizo o meu estado e digo assim, puxa, eu não sou o que eu era, eu preciso voltar ao que eu era. Essa é a ideia. Não há restauração sem consciência da queda. Sabe por quê? Porque com Deus não tem como se encobrir pecado. Davi vai dizer assim, enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos o dia todo. Quer ver uma coisa? Vamos lembrar. Você vai abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel. Não precisa abrir, acho que ele bota aí na tela. 2 Samuel capítulo 11, verso 26. Eu sei que já está um pouco tarde, vocês vão me segurar. Eu tenho muita coisa para falar, eu acho que dá para chegar a pelo menos 11. Eu vou correr para não passar de 11. Culto retrô. Não, culto retrô? Então, o apóstolo Paulo pregou naquela época retrô, lá atrás, até o dia raiar. Não foi? Foi quando o cara caiu lá da janela? Muito bem. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Lembra da história? Davi vê a mulher de Urias, que era o comandante dele, o general dele, nua, e ele tem aquele desejo de tê-la, mandou chamá-la. O general dele estava na guerra e Davi vai, adultera com a mulher do seu general, certo? E aí ele faz tudo para encobrir, mas não consegue encobrir. E ele disse, eu tenho que matar, porque é o seguinte, como é que vai aparecer uma criança de um homem que não teve relações com a sua esposa? Todo mundo vai saber que sou eu. E a Bíblia diz que Davi manda uma ordem para Joabe, e Joabe coloca Urias na linha de frente, para quando vir a batalha mais aguerrida, acirrada, ele seria o primeiro a morrer. Não deu outro, ele morreu. A Bíblia diz que quando a mulher de Urias, Batseba, ouviu que seu marido estava morto, ela o pranteou. O outro verso, por favor, verso 27. Aí diz assim, passado o luto, Davi mandou buscá-la. Está vendo aí? Passou o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio, e tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Para ela dar à luz a um filho, geralmente passa quantos meses, irmãos? 9 meses. O tempo passou. Meses se passaram, e Davi pensou assim, puxa, está resolvido o problema. Davi pensou desse jeito assim, puxa, está resolvido. O cara morreu, ninguém sabe de nada, a mulher agora eu trouxe para aqui, vai aparecer um menino, todo mundo vai saber que foi eu, porque o esposo está morto. Muito bem. Mas Deus sabia. Deus sabia que nós tinha errado. E Deus não encobre pecado. Passa-se o tempo,
Mas enquanto aquilo não for corrigido, reparado, restaurado, as coisas não andam. E o capítulo 12, verso 1, vai falar isso, é o próximo versículo. Isso. E o Senhor enviou quem? Natã a Davi. E aí Natã é um profeta. Sabe o que é que Natã foi fazer lá? Irmãos, quando muitas vezes nós não abrimos os olhos para fazer o que deveria ser feito, Deus envia seus profetas. Quando muitas vezes nós cegamos naquele caminho e achamos que estamos no caminho certo, e o nosso orgulho, tá certo? E nós nos tornamos empedernidos, quer dizer, nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Deus manda os seus profetas. E Deus mandou Natã. E Natã chegou lá contando uma história. E Natã conta a história de dois homens. Um era muito rico e o outro era muito pobre. O homem muito rico tinha muitos animais. E o pobre só tinha um animal, que era para ele como animal de estimação. E um dia um homem rico recebeu algumas pessoas na sua casa. E ao invés de ele pegar os animais que ele tinha dentro do seu cercado, ele foi pegar aquele animal daquele homem pobre que só tinha uma. Matou aquele animal para alimentar os seus convidados. E aí Natã disse assim: tu és rei. Naquela época o rei também era juiz. O que é que deve ser feito? Passa aí, meu amado, por favor. Vai passando. Aí, antes. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O outro verso: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O outro verso, olha o que é que Natã diz a Davi: tu és esse homem, porque tu tinha tanta mulher, tu fosse pegar daquele que só tinha uma. Tu és esse homem. Você entende? O tempo passa, parece que está resolvido, mas Deus está ali. Meu irmão, um perdão que você não deu a uma pessoa, possa ser que aquela pessoa nem se lembre mais, mas diante de Deus aquilo aí está colocado. Porque naquele dia você entristeceu o Espírito de Deus, e o Espírito Santo vai falar para você, através de uma mensagem, através de uma coisa, e você ouve, mas não atende. Uma voz que você ouviu de Deus para fazer algo e você não fez, aquilo ali fica diante de Deus, registrado. A Bíblia diz lá em Números que o nosso pecado nos acha. Aquela igreja só tinha um jeito de resolver. Primeira maneira que Deus, procura aí por favor, Oséias capítulo 2, verso 14. Primeira maneira que Deus trata conosco, para nos restaurar ao ponto inicial. Primeira maneira, Ele manda os profetas. Mas segunda maneira, olha aí a segunda maneira, Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para onde? Para onde, Tony? Vai levar para onde, Tony? Para onde, Tony? O deserto, Tony. Isso. Foca em mim. Te liga. Levarei para e ali no deserto eu vou falar para onde? Muitas vezes Deus vai nos levar ao deserto quando eu não escuto a palavra através de um profeta seu. Quando eu não escuto a palavra através de um mensageiro seu, Deus me leva para o deserto. E deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de tristeza. Deserto é lugar de sofrimento. Mas ali no deserto é a maneira que Deus tem de falar o meu, porque eu não o ouvi nas outras situações. Você entende isso? Então às vezes tem irmãos passando pelo deserto e ainda não abriu os ouvidos para o que Deus está falando. Ainda não atendeu, não atentou para o que Deus está querendo falar. Muito bem. Primeiro caminho, Deus, eu preciso
para ser restaurado, eu preciso atualizar o meu passado. Eu preciso lembrar de onde eu caí, o que é que me levou a cair e quem eu era antes. Segunda coisa, o caminho da restauração passa pelo arrependimento e pela confissão. Arrependimento, ruptura, porque na hora que eu deixo de ouvir a voz de Deus, eu dou as costas para Ele. Pastor, mas eu sou crente, do mesmo jeito. Porque na hora que você deixa de ouvir a voz de Deus, você está nesse caminho, você entristece o coração de Deus, você entristece o Espírito Santo de Deus. E se você continuar entristecendo, a Bíblia diz que você termina resistindo ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, é por isso que a palavra fala de arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Arrepender é meia volta. Quer dizer que eu já estava de costas. Porque quando você desobedece a Deus, você está dizendo, o meu jeito de fazer as coisas, Deus, é melhor do que o teu. Quando você desobedece a Deus, você está dizendo, o que eu quero fazer, eu não quero fazer do jeito que tu queres fazer, eu quero fazer o meu quero, do jeito que eu quero. Você está dizendo isso para Deus, porque quem manda em mim sou eu. Arrepender-se é romper com aquela situação, romper com aquele estado de coisas, romper com aquela atitude que eu tomei, romper com aquilo que eu fiz e que eu acho que estava até certo. Eu preciso romper com aquilo. Arrepende-te, isso é, deixa de fazer o que você está fazendo e aí se arrepende. Lembra? Filho pródigo, ele deixou o lugar onde ele estava, aquilo que ele estava fazendo, e voltou para a casa do pai. Diz, pai, eu errei. A Bíblia diz assim, o que encobre as suas transgressões, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Você entende isso? Quer dizer que enquanto você não rompe, irmãos, não deve haver nada obstruindo a sua relação com Deus, porque agora você é filho, e presta atenção. Como é que dá para você ter um filho dentro de casa? Como é que dá para viver um filho dentro de casa, um filho desobedecendo a você, e passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e aquele filho faz o que quer, e você sente que quando o filho faz o que quer e não faz o que você quer, não gera um clima, não? Gera ou não? Gera. A comunhão é quebrada? É quebrada. Como é que as coisas voltam à normalidade? Aquele filho precisa chegar para o pai e dizer assim, eu errei, eu fiz o que eu queria fazer, eu errei, estou errado, me perdoe. A comunhão de Deus conosco é a comunhão de um pai com filho. Então não deve existir nada impedindo essa comunhão com Deus. É por isso que na oração do Pai Nosso, na oração está incutida a palavra assim, perdoa as nossas dívidas. Por quê? Porque eu preciso lavar os pratos todos os dias. Existe alguma mulher aqui que casada deixa para lavar os pratos no final da semana, começa a sujar na segunda, só vai lavar no domingo? Tem alguma mulher aqui assim? Tem? Eu acho que não. Eu lá em casa, quem lava os pratos sou eu. Ana lava as panelas, eu lavo os pratos, eu e o Luiz Mário. Eu lavo os pratos e os talheres. Quando eu quero gastar pouca água, quem lava sou eu. Quando é para gastar muita água, o Luiz Mário lava. Eu sou mais econômico. Geralmente quem é dono de casa e paga a conta sabe de onde vem as coisas e gasta menos. Resultado, eu não posso ver, minha mulher diz que eu tenho um toque, eu não posso ver um prato sujo em cima do negócio lá. Eu vou e já vou, posso estar cansado que for. Cheguei agora de noite, vou chegar em casa, troquei de roupa, aí vi o prato lá sujo. Eu vou, fico em pé, lavo, deixo tudo limpinho lá. É o normal, não é não?
O anormal é você passar uma semana com um prato sujo, sim ou não? É. Mas irmãos, não é normal na vida de um cristão ter coisas na vida dele, entre ele e Deus, sem ele resolver. Não é normal. E é por isso que há muitos cristãos que já não têm a mesma paixão, o mesmo amor, o mesmo compromisso, o mesmo desejo. Não tem mais. Porque houve uma sujeira ali na relação dele com Deus e ele não confessou. A palavra confessar significa no grego homologeu, que é uma palavra transcrita para o português chamada de homologação. Homologar é dizer a mesma coisa. Então confessar é dizer a mesma coisa. Na verdade Deus está dizendo assim: filho, isso é pecado. E o que é que você faz? Você homologa, quer dizer, você confessa, você diz: é pai, é pecado, realmente é pecado. Mas na maioria das vezes o que a gente faz? Deus diz assim: filho, essa sujeira, limpa. Aí você diz: não, é não. Para o senhor, para mim não. Você entende isso? Estou terminando. O caminho da restauração, presta atenção, Oséias capítulo 2. O caminho da restauração faz da tragédia do pecado a esperança do renovo. O caminho da restauração faz da tragédia do pecado a esperança do renovo. Tem um texto aí que eu acho lindo. Amós, Oséias capítulo 2. Capítulo 2, verso 15. Olha que texto lindo. 2,15. E eu lhe darei dali. Se você olhar o verso 14 vai lembrar que eu já falei do verso 14. Lembra que ele disse que vai nos levar para onde? Eu atrairei vocês e levarei vocês para o deserto e vou falar o coração de vocês. Aí no verso 15 ele diz assim: e eu lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de... Você lê isso aqui, você não tem a visão do que o texto quer dizer. Sabe por quê? Você sabe o que é o vale de Acor? O vale de Acor é o vale onde Acã foi apedrejado até a morte, junto com sua família e todas aquelas coisas. Lembra Acã? Acã que desobedece a Deus, que esconde, pega daquilo que era anátema, daquilo que era maldito, coloca embaixo da sua tenda. E o povo de Israel vai lutar, e quando vai lutar, perde todo mundo, e Josué fica: Senhor, por que a gente está perdendo? O Senhor não disse que ia estar com a gente? E Deus fala para Josué assim: o problema não sou eu não, meu amigo. A minha fidelidade continua. Agora o que foi que eu disse a vocês? Que vocês não deveriam pegar do que estava lá, que era anátema, que era maldito. Vocês me desobedeceram. Como vocês desobedecem, todo mundo sofre. E aí foram botando sortes até chegar em Acã. E a Bíblia diz que para que resolvesse aquele problema, a Bíblia diz que Acã juntou Acã com a família todinha, os bens todinho, tudo aquilo ali, ele morreu apedrejado. Aquele vale se tornou Vale de Acor. Aí Deus está dizendo: possa ser que de uma tragédia, de um pecado, da desobediência, de algo que arrastou você para o fundo, Deus pode fazer disso aí uma porta de quê? Aleluia. Quer dizer que do caminho da restauração faz da tragédia do pecado a esperança do renovo. Ô irmãos, por mais que o pecado, que aquilo ali nos afaste de Deus, Deus está dizendo: na hora que você se arrepender e se voltar para mim de novo, a sua vida vai ser renovada. A esperança vai nascer de novo. E você vai ser, olha, na minha Bíblia ali está obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Verso 16: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Verso 19, passa por 19, ele diz assim: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo. Você sabe o que é desposar? Quem sabe o que é desposar? Hein? Tirar é despojar, é J, ali é S. O que é desposar?
Desposar é o que Júnior vai fazer amanhã com Thalita. Casar. Eu te tomarei como esposa. É isso que ele está dizendo. O que é que ele está dizendo para Israel? Eu vou tomar você como esposa comigo para sempre. Eu vou tomar você como esposa comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E outro verso, verso 20, em fidelidade. E vocês vão conhecer quem eu sou. Aleluia. Para que Deus trouxe você hoje aqui, meu irmão? Foi só para ouvir hino antigo e você ficar animado? E ficar nostálgico, lembrando dos hinos antigos? Não. Deus te trouxe hoje aqui para dizer assim: filho, você já não é mais o que era. Aquele fogo, aquela paixão, aquele amor quando você me conheceu, aquela sensação que você tinha, sabe, de que não podia viver sem mim, isso sumiu. Você vem, mas vem arrastado. Você vem, mas vem sem, sabe quando você se é namorada, ou namorado, que não vê a hora de chegar na casa da namorada, e a namorada que está em casa e não vê a hora de o namorado chegar em casa, chegar ali para ver ele, e aquela namorada se arruma todinha, se embeleza, se perfuma, tá, e se toma, passa 2 horas tomando banho para esperar o amado. E o namorado que se ajeita todinho, para tudo para encontrar com a namorada, lembra? Deveria ser assim com Deus. E era na nossa vida com Deus. Aí o que aconteceu? Isso foi se perdendo. Sabe por quê? Porque em um dado momento da sua vida aconteceu alguma coisa em que você disse não a Deus. Um pecado se interpôs entre você e Deus. Uma mágoa, uma desobediência, algo que Deus disse que era para você entregar, você não entregou. Algo que Deus disse que era para fazer, você não fez. Uma chamada que Ele te deu e você não obedeceu. Sabe? Pastor, faz tanto tempo. Pois é. Jesus está falando para Éfeso: lembra-te de onde? Olha lá para trás. Você pode ter esquecido, mas eu não. Deus te trouxe hoje aqui para fazer um renovo, sabe? Um renovo na tua vida, para fazer com que você se apaixone de novo por Ele, para que Ele seja o amado da sua alma, para que quando você pegar a Bíblia, você tenha prazer com essa palavra, e não pegar ela porque alguém está dizendo: olha, tu não lê essa Bíblia hoje. Mas lê porque você tem prazer nessa palavra.